Olá pessoal, boa noite. Gustavo Copete falando aqui. Vou dar uma atualizada do que aconteceu nessa semana, que foi extremamente importante. Muitas decisões importantes que vão dar os drivers e vão dar os direcionamentos do mercado daqui para frente. Ou seja, nessa semana ela vai durar, acredito eu, alguns meses aí. Eu vou passar aqui para outra tela, onde a gente tem o gráfico do S&P 500. Esse gráfico aqui ele é de 4 horas, né? Então a gente na quarta-feira a gente teve a decisão de política monetária do Fed e do Banco Central Brasileiro. Nenhuma das duas surpreendeu em termos de valores nominais da taxa efetiva que foi adotada. E o que significa isso na prática? O Fed ele veio com 0,5% de alta, o que era esperado. Seria uma surpresa. É difícil falar em positivo ou negativo, mas enfim, seria uma surpresa se ele tivesse aumentado em 0,75%. O que chamou a atenção e acabou movimentando o mercado, né? Posteriormente, está aqui, né, o comportamento do gráfico na quarta-feira, essa forte alta, é que do ponto de vista do discurso que é feito, uma coisa que não acontece no Brasil, quando é feita a decisão de política monetária, ao contrário, né, lá nos Estados Unidos, assim que é feita a decisão de política monetária, o mercado está aberto, e o mercado futuro está aberto, é um mercado que corre mais tempo, né, ele tem um pregão maior. Eles fazem uma rodada de perguntas e respostas, onde o presidente Jerome Powell ele é confrontado com algumas perguntas de jornalistas, e aí ele ali discursa e tem muita gente, na verdade o mundo inteiro presta atenção na fala dele. Quando a gente fala do mercado financeiro, eu imagino que a esmagadora maioria dos profissionais acompanha esse discurso. Existem até algoritmos que analisam a fisionomia dele para ver o tipo de expressão que ele está fazendo, se ele está tenso, enfim. Vamos lá. O presidente do Banco Central, Jerome Powell, ele respondeu de forma menos preocupada com a inflação do que o mercado acreditava que ele estaria, ou que ele estivesse, perdão. E isso foi positivamente interpretado para as bolsas, né? Então a gente viu aqui, após a decisão de política monetária, o mercado subiu muito forte, né? As bolsas subiram muito forte, mas já no dia seguinte devolveram tudo, né? Ou seja, devolveram toda a alta. E isso por quê? O fato do Fed estar menos preocupado significa que eles vão atuar de forma menos intensa na taxa de juros. Para as empresas que estão muito endividadas, e aí se a gente pensar que no passado recente, quando as taxas eram muito baixas, muitas empresas se endividaram através de dívida onerosa, né, que são empréstimos. Essas empresas elas vão ter que carregar essa dívida. E se o Fed aumenta a taxa de juros, dependendo de como essa dívida foi adquirida, né, como ela foi trazida para dentro da empresa, se é com juros pós-fixados, isso pode gerar, né, um custo maior para carregar essa dívida, ou seja, para quitar, para pagar essa dívida no futuro. Isso compromete o caixa operacional das empresas e, consequentemente, o lucro, e isso faz com que as empresas sejam menos rentáveis durante essa mudança de política monetária que o Fed vai impor. Ou seja, se o Fed deixar os juros mais altos, as empresas vão pagar mais caro e, consequentemente, gerar menos lucro, crescer menos e remunerar menos o acionista. Então, isso é uma coisa que a gente já está vendo no Brasil. Então, o que está acontecendo inicialmente agora nos Estados Unidos, com as duas primeiras, né, decisões de política mais contracionista, ou seja, onde o Fed aumenta a taxa de juros para tentar dar uma diminuída na inflação, ou pelo menos controlar a inflação, é o que o Brasil vem fazendo desde o meio do ano passado. E a gente viu o impacto que isso teve nas empresas de varejo, principalmente, nas empresas que dependem de juros menores para que as pessoas possam financiar a um preço mais baixo, como é o caso das construtoras e das incorporadoras. E o fato disso tudo estar acontecendo porque realmente a inflação está surpreendentemente alta nos países que são mais desenvolvidos. O Brasil e outros países emergentes já lidam com inflação alta há décadas. Países muito desenvolvidos, países que têm economia muito dinâmica, eles costumam controlar melhor a inflação, até mesmo pelo nível de conhecimento da população, que entende melhor, né, a lidar com dinheiro, enfim. Então, o que a gente percebe é que essa decisão do Fed e, consequentemente, depois a decisão do Banco Central de continuar aumentando a taxa de juros, é uma busca por tentar controlar a inflação. E o que a gente vê no curto prazo? 2 dias depois, hoje, né, a gente viu um relatório de payroll, que é o relatório da folha de pagamento, dos dados de desemprego e emprego, consequentemente,
e das horas trabalhadas nos Estados Unidos. Né? Então, e o payroll ele é não agrícola, ou seja, a gente exclui aqueles empregos que são em grande quantidade sazonais e sazonais. Né? Então, as pessoas que vão trabalhar na lavoura, por exemplo, você tem uma quantidade muito grande de profissionais que vão atuar em algum tipo de serviço agrícola, né, ligado ao agro, eles excluem isso justamente pela quantidade, pela sazonalidade e por serem empregos com uma remuneração muito menor, que poderia contaminar a estatística. Então, o payroll ele veio em linha com o que se era esperado. E o que se era esperado? Era esperado que ele viesse com um ganho de salário em hora, por hora trabalhada. Qual é o problema disso? Como a gente está olhando para a inflação, se a gente vê um payroll muito forte, ou seja, uma forte geração de emprego, eu já tenho uma possibilidade de aumento da inflação, ou seja, eu tenho mais pessoas trabalhando, mais pessoas ganhando recursos e mais pessoas consumindo. Isso já dá uma pressionada nos preços, porque se a gente tem, e eu vou comentar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco, se a gente tem a China fazendo lockdown devido a uma política de Covid-0 do governo chinês, eu tenho a China produzindo uma menor quantidade, ou pelo menos exportando que seja uma menor quantidade, já que ainda são poucas as cidades afetadas, apesar de serem cidades muito populosas. E uma porcentagem muito grande de responsabilidade na dinâmica da economia chinesa. Então, se lá na China, é muito legal isso, né? Se lá na China você tem uma produção menor, um embarque menor de produtos, e nos Estados Unidos, e aí você tem as duas grandes potências, você tem uma quantidade maior de pessoas empregadas de um mês para o outro e ganhando relativamente melhor, então eu vou ver que lá nos Estados Unidos a demanda que essas pessoas vão ter de compra, de consumo, vai gerar um desequilíbrio entre a oferta que o principal produtor global de industrializados, a China, vai poder fornecer. E, consequentemente, a gente vai ter, então, uma pressão sobre a inflação. Eu vou ter uma pressão, eu não, os Estados Unidos vai ter uma pressão sobre a inflação no momento justamente em que o Fed está tentando controlar a inflação usando essa política de aumento da taxa de juros. E aí eu tenho aqui outro ponto também importante, que é o índice dólar. Então a gente vê aqui ó, o dólar ganhando força. Esse gráfico está bem longo, né? Apesar de ele estar de uma hora, a gente tem aqui vários dias. Então esse aqui é o dia de hoje, isso aqui foi quinta-feira, esse aqui foi o dia da quarta-feira. Então assim que o Fed decidiu a política monetária, o dólar deu uma tombada. Aqui é uma média móvel de 200 períodos, ou seja, ele deu aquela segurada na média, os grafistas piram. Mas de qualquer forma a gente vê a média é uma região de grande concentração de liquidez e a gente vê logo no dia seguinte voltando tudo. Por quê? A interpretação que se tem quando a gente olha essa visão macro é que não dá para olhar só para a política monetária do Fed e o discurso, né, do presidente do Banco Central americano falando que vai olhar para a inflação de uma forma mais, ainda assim, analisar melhor, enfim, foi mais ou menos isso que ele foi confrontado, né, nessa linha que ele foi confrontado nas perguntas e essa linha que ele tentou responder, dizendo que os dados que vão sair à frente é que vão definir a velocidade de aumento da taxa de juros americana. O grande problema é que os juros nos Estados Unidos hoje está em 7% ao ano. Existe um cálculo de padaria, uma conta extremamente não exata, em que se você quer descer 0,5% da taxa de inflação, você precisa aumentar o dobro na taxa de juros. Então, se eu quero uma taxa de juros 0,5% menor, eu preciso subir 1%. Então, para os Estados Unidos conseguir trazer a inflação a 3% ao ano, ele teria que subir 6%. É inimaginável os Estados Unidos com uma taxa de juros 6%. E isso acabaria destruindo muitas empresas de crescimento que são muito endividadas nos Estados Unidos, porque a vida inteira não, mas enfim, são acostumadas ao longo dos anos a ter uma dívida alta justamente porque os juros eram muito baixos. Passando para um outro ativo que é extremamente importante, que também impacta na nossa vida aqui, a gente tem o petróleo, que é o contrato WTI, o contrato americano, né, o contrato texano. A gente vê, é claro, né, tendência de alta, até para quem não é analista técnico, você vê o preço subindo e descendo menos do que está subindo, ou seja, fazendo topos e fundos ascendentes. E hoje a gente tem um contrato de WTI negociando a $110 o barril. Esse não é o contrato da Petrobras. O contrato da Petrobras, ele está aqui, ele é o Brent. Só encontrar ele aqui, petróleo Brent está 113, né? Aqui em cima, 110 o WTI, 113 o Brent. Enfim,
o que a gente tem é que se o petróleo continuar em alta, a gente vai ter uma inflação em alta também em todos os países. Isso vai ser generalizado. E o problema é que ainda nem entrou para valer o embargo ao petróleo russo pela Europa. Né? Foi totalmente excluída, a Rússia não foi totalmente excluída do pool de fornecedores de petróleo para o mundo. Então, assim, a terceira maior produtora de petróleo do planeta, assim que ela for de fato excluída, como a Alemanha promete até o final de agosto, aí a gente vai ver um petróleo extremamente mais caro e uma inflação ainda muito maior, ou pelo menos muito mais pressionada, justamente porque você vai ter uma oferta menor de petróleo, enquanto lá nos Estados Unidos o mercado está crescendo, as pessoas estão trabalhando mais, e enfim, isso parece ser um pouco conflituoso, né, do que se espera de uma inflação mais baixa, né, do que se espera que seja uma inflação mais baixa. E então, por conta disso, a gente vê esse comportamento dos ativos lá na Bolsa Americana. Aqui no Brasil, vamos dar o gráfico um pouquinho, deixa eu colocar um gráfico limpo para a gente ver. Aqui está o índice futuro brasileiro, gráfico de 1 hora. Aqui está a quarta-feira, hoje 6, quinta, 5, dia 4, aqui, né? Aqui foi a super quarta, então assim que saiu a decisão de política monetária, foi às 3 horas da tarde, a bolsa rasgou 3 mil pontos. Parece que, nossa, subiu bastante, mas no dia seguinte voltou e voltou mais. E aí, o que nos assusta, quando ela recupera um pouquinho hoje, ela não recupera nem metade da queda, ou melhor, praticamente metade, né, da queda que ela teve no dia de ontem. E fechou para baixo. Então, se a gente olhar o gráfico diário da Bolsa Brasileira, a gente também tem, desde a última vez aí que ela bateu 122 mil pontos, que pegou muita gente de surpresa, porque a gente estava no meio de uma guerra, né? E eu já vou falar um pouquinho mais também, atualizar sobre a guerra. A gente vê a bolsa visivelmente para baixo, e o que nos assusta é que ela está praticamente zerando os ganhos de 2022. Então ela está aí a praticamente 3%. Né? Dependendo do que você observa, né? Se você observa o índice futuro, está 3, 4% para cima, mas se você olhar o à vista, né, o IBOV, é bem menos que isso. Então, o que nós temos hoje? Rapidinho também, falar um pouquinho do dólar. O dólar no Brasil tem subido, né? Assim como no mundo todo. A gente viu lá o gráfico do índice dólar que mostra o comportamento do dólar globalmente, né? E aqui a gente tem o dólar também em alta. Hoje fechou a 5,16, 5,11, perdão, R$ 5,11. A gente teve um pregão volátil, né? Com uma variação aí de 10 centavos no dólar, o que é bastante, né, principalmente para quem, por exemplo, tem recursos a receber ou recursos a pagar em dólar. A gente teve dias mais voláteis alguns dias atrás, aí, o dólar oscilando 13 centavos. Enfim, era esperado, e o que a gente imagina é que se o presidente do Banco Central americano, Jeremy Powell, já falou que vai subir juros para tentar conter a inflação, enquanto que o Brasil vai manter um juros estável, talvez mais uma alta, mas a partir de mais uma alta é muito mais provável que o Banco Central deixe a Selic estável. A gente vai ter uma redução da diferença de taxa de juros entre o Brasil e os Estados Unidos. Hoje a gente tem uma taxa de juros que favorece o estrangeiro a trazer o valor para dentro do Brasil, enquanto que se o americano tiver uma taxa de juros mais alta lá, como é um país mais forte e uma economia mais estável há muito mais tempo, é muito provável que, por uma questão de segurança, mantenham-se os dólares por lá e, consequentemente, enviem menos para cá, o que vai fazer diminuir um pouquinho a oferta de dólar no Brasil e, consequentemente, aumentar a nossa taxa de câmbio para o dólar, né? Ou seja, favorecendo o dólar. Então, hoje teve payroll, vieram bons dados para a economia americana, isso pressiona a inflação, que já tentou ser combatida na quarta-feira, mas não foi muito bem interpretado esse daí como um combate, sim como um enxuga-gelo. Eu não comentei, perdão, eu esqueci, na quinta-feira, na verdade ontem, né, teve também decisão de política monetária no Reino Unido, onde os discursos também foram de tentar suprir pressionar ainda mais, né, contra a inflação, mas também não foi muito, o tom veio meio fraco. A gente chama de dovish, né, quando a política monetária tende a ser menos apertada, ou seja, menos contração do que se espera. Com relação à guerra, a gente acredita que o campo diplomático não está sendo eficiente. Então a gente está vendo cada vez menos
uma possibilidade de melhora do ponto de vista da diplomacia, enquanto que a gente vê uma escalada cada vez mais dos discursos, né, de ataques entre os países. A gente teve a invasão da Rússia, na verdade a invasão da Finlândia e da Suécia, do espaço aéreo finlandês e do espaço aéreo sueco, por uma aeronave russa. Não foi ao mesmo tempo, né, não foi no mesmo dia, mas enfim, isso sinaliza algum tipo de provocação quando a gente pensa em diplomacia entre países. A Rússia nega, fala que isso não ocorreu, e ao mesmo tempo a gente está tendo alguns incêndios criminosos ocorrendo em solo russo, de, enfim, estruturas estratégicas, mas não ligadas ao exército ou às forças armadas russas, como é, por exemplo, desde o supermercado, estão sendo incendiados, grandes mercados populares, seria equivalente no Brasil ao CEAGESP, né? E até reservatórios de petróleo, e aí sim, reservatórios de combustíveis destilados e petróleo. Um ponto que eu esqueci também de comentar, a nossa taxa de juros futura é aquela que a gente utiliza, por exemplo, para mais ou menos tentar enxergar para onde que a Selic vai no futuro. Se a gente comparar ela com os dias anteriores, vermelho é hoje, verde é ontem e semana passada e mês passado, a nossa taxa de juros está com cara de que não vai ceder tão cedo, né? A gente antes estava vendo essa curva bem mais inclinada para 2026 para baixo, ou seja, tendendo a mostrar aí um juros menor, mais no longo prazo, mas ela está mais horizontal, mostrando que pode ser que esse juros mais alto permaneça aí por mais pelo menos 2 anos, 3 anos talvez, né? Então, a gente tem todo esse cenário à nossa frente. A gente tem feito algumas mudanças significativas nas nossas carteiras, tanto a de investimento de longo prazo, quanto a de swing trade. A carteira que menos a gente mexeu é a carteira que para nós é a mais estável, a de fundos imobiliários, a carteira de renda. E é importante que todos entendam que estaremos cada vez menos otimistas e cada vez mais realistas, né? A gente vai estar acreditando cada vez menos esperando cada vez menos de possíveis ganhos gigantescos das empresas e cada vez mais realistas, né? A realidade agora é de juros altos e rentabilidade das empresas um pouco mais baixa. Pessoal, espero que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida é só procurar a gente nos canais de atendimento. Um ótimo final de semana para todos. Um grande abraço. Tchau, tchau.